Graça e paz, meus irmãos da Igreja de Cristo de Águas Claras. Boa noite a todos e a todas. Que privilégio é mais uma vez estar com os irmãos e nessa oportunidade no culto de oração. E creio que o Senhor vai falar aos nossos corações para que com as nossas famílias nos reunamos agora e oremos, apresentemos as necessidades pessoais, as necessidades da família, da igreja, dos colegas de trabalho, enfim, dos familiares. Deus é fiel e poderoso para nos ouvir, nos atender e também nos edificar por meio da sua palavra. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Vamos ler apenas um trecho desse capítulo precioso, do versículo 8 ao versículo 10. Vou ler na versão nova, a versão transformadora, e você acompanha aí na sua casa de acordo com a sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Versículo 9. E, quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Versículo 10. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Feche seus olhos nessa hora, vamos orar ao Senhor, agradecer por este texto tão precioso e rico que vai edificar a nossa vida nesta noite. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecidos ao Senhor pela tua palavra, viva e eficaz, sempre presente. Ela é lâmpada para a nossa vida, para os nossos pés, para guiar, ó Deus, a nossa caminhada nesta terra. Somos peregrinos, forasteiros neste mundo e queremos que a tua palavra, quem nos exorta, quem nos edifica, quem também nos conduz ao centro da vontade do Senhor. Então, nesse momento, que ela ministre ao nosso coração e fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste capítulo de Lucas, ele faz uma reflexão sobre 3 situações. Nós temos aí as 3 parábolas dos achados e perdidos: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Ele registrou num só bloco 3 histórias que revelam a profundidade do amor de Deus. E também ele apresenta um ponto específico em que o próprio Senhor chega e tem a iniciativa de nos encontrar porque pertencemos a Ele. Nesse texto em particular, quando Lucas fala sobre a dracma perdida, nós temos aí uma pergunta interessante a fazer: você perdeu o quê? E aí neste texto tão rico e precioso, nós podemos entender o seguinte, e é bom lembrar também que todas essas 3 parábolas, elas terminam com uma nota de arrependimento. A Bíblia descreve isso: a alegria no céu, disse Jesus, quando um pecador se arrepende. Então o arrependimento também é o objetivo do Senhor para a minha vida, para a sua vida. As alegrias então passadas pela palavra de Deus, elas são suficientes para que nós nos voltemos para quem? Para Ele. E Ele mesmo, no meio da incerteza, do desespero e do isolamento que estamos vivenciando neste momento, Ele é quem está conosco. Esse texto, ele nos apresenta uma perda. E normalmente, perda, ela se refere muito, é sinônimo a fracasso, é um sinônimo à derrota, mas nós não podemos jamais negar que às vezes estes acontecimentos ocorrem de maneira terapêutica e pedagógica. E aí são 3 pontos que eu quero compartilhar com os irmãos, motivo de oração. Isso é para a minha vida, para a vida da minha família, creio que vai ser para a sua vida também.
nessa parábola da moeda perdida, a mulher tinha 10 moedas, perdeu apenas uma e ficou à procura, a buscar a moeda que havia se perdido. E uma dracma, ela tinha um valor enorme. Muito provavelmente essa dracma, esse valor que ela possuía em sua casa, se refere talvez ao seu dote. A sua casa, por ser uma casa mais simples, exigia que, por também não ter janelas, exigia que uma lamparina, que um candeeiro fosse aceso para que ela procurasse essa dracma perdida. Há coisas importantes que perdemos e que precisam ser resgatadas, como por exemplo, cito o primeiro desafio para a minha vida. Qual seria? Seria a consciência da intimidade com o Senhor. Jesus precisa ser um morador constante na nossa casa, não apenas um hóspede temporário. E nessa época o que nós mais precisamos é que essa doce presença do Senhor fique conosco. O próprio texto de Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. Se temos ouvidos sensíveis e corações atentos a esse toque, Ele entra, faz morada conosco. Ele entra e participa das nossas refeições. Ele é a pessoa principal em nossa casa. Portanto, Ele precisa ser o dono de todas as coisas, o centro das atenções e o motivo principal da nossa existência. Olha que texto precioso. Há também uma segunda coisa importantíssima que nós precisamos resgatar nos dias de hoje. Qual seria? A consciência do valor das pessoas. Nunca podemos perder o valor e a importância que cada familiar ocupa em nossa vida. E, por sua vez, essa casa, todos se conhecem, é justamente por isso que devem zelar uns pelos outros. Quem cuida da sua família preserva a sua própria vida. Esse sentimento, essa necessidade de valorizar as pessoas que estão na sua casa, também é um desafio para nós hoje, porque nós temos, inclusive aqui na nossa própria igreja, familiares, pessoas que estão distantes dos seus familiares, moram em outros estados e que nesse momento se encontram completamente isoladas. Não deve ser, portanto, um motivo de desespero, de incerteza ou de abandono. Pelo contrário, nós sabemos que Jesus, o seu nome é Emanuel, é Deus conosco. Também hoje, amanhã, desde ontem e será para todo sempre. Há um terceiro desafio para mim e para você, meu irmão, que é a consciência de ter um coração quebrantado. Olha que precioso, quanto mais nós nos aproximamos daqueles que estão e tiveram contato com o Senhor, um encontro genuíno com o Senhor, nós nos aproximamos de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, muitas das vezes, essa falta de quebrantamento, de achegar-se ao Senhor, porque Ele se achegará a nós, nos faz aproximarmos de outras pessoas e ouvirmos de outras pessoas conselhos que não edificam. E um exemplo é quando nós temos pais que têm um coração quebrantado, os filhos aprendem a fazer a mesma coisa. E eu posso dizer isso com muita propriedade, que os meus pais, ainda vivos, incutiram, é o texto de Provérbios, ensine a criança o caminho que ele deve andar, e quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Provérbios 22:3. Esse texto é uma realidade. Quando o filho observa o pai orar, buscar ao Senhor, quando o filho ou a filha observa o seu pai e a sua mãe, a intimidade que ele tem com o Senhor, ele diz: eu quero me parecer com meu pai, eu quero parecer com minha mãe. Da forma que os pais valorizam as pessoas, os filhos, olha, eu quero valorizar o meu pai como minha mãe valoriza, eu quero valorizar a minha mãe como o meu pai a valoriza. Esse é um desafio para nós como igreja, e num cenário em que nós vivenciamos diariamente notícias tristes. Aqui em Águas Claras, recentemente tivemos um episódio desse, feminicídio, agressão, violência doméstica o tempo todo. Nós não podemos permitir que isso aconteça, principalmente em nossas casas. Aquilo que perdemos, seja a intimidade com o Senhor,
a apreciação, valorização das pessoas. E quando eu me refiro a familiares próximos, aqui nós temos a família de Deus, muito mais, um laço muito mais precioso do que o nosso laço consanguíneo, né, com o nosso familiar biológico. Aqui nós temos irmãos, irmãs, e é isso que Jesus muito deixou claro, que diz que aquele que faz a vontade do Pai, esse é a sua mãe, esse é o seu pai, esse é o seu irmão. Olha que coisa preciosa. Então é um desafio para nós nessa noite, termos essa compreensão de que precisamos buscar intimidade com o Senhor em todo o tempo. É nesse tempo de crise que nós precisamos nos aproximar do Senhor ainda mais. Finalizo com uma canção do cantor cristão, apenas citá-la, mais uma poesia que diz o seguinte: nestes tempos de incerteza, tudo aqui é confusão, guerras, fomes e pobreza causam medo e aflição. Suplicamos, Deus querido, nesta hora de temor, dá-nos lares construídos sobre o teu perfeito amor. Nestes tempos de maldade, desrespeito e ingratidão, quanta falta de humildade destruindo a comunhão. Suplicamos fervorosos, nosso Pai Senhor do céu, dá-nos lares piedosos onde exista amor fiel. Em teu nome nós oramos, confiados, bom Jesus. Neste mundo desejamos refletir a tua luz. Suplicamos teu auxílio, tua graça e teu perdão. Guarda os pais, as mães e os filhos na mais doce comunhão. Amém? Meus irmãos, que essa reflexão, ela traga ao seu coração uma palavra de consolo e também de desafio. Você, ao dobrar os seus joelhos nesta hora, você peça ao Senhor: Senhor, eu preciso ter mais intimidade com o Senhor, para caminhar contigo em todo o tempo, 24 horas por dia, o tempo todo. Também ensina-me a ter uma consciência para apreciar e valorizar aqueles que estão ao meu redor. Embora veja pontos fracos, destaco neles os pontos fortes. Ajuda-me também, Senhor, a ter uma consciência de ter um coração quebrantado. Nós precisamos, um coração quebrantado, o Senhor jamais despreza. É um coração compungido e dependente da ação do Senhor. Então feche seus olhos nessa hora. Creio que o Senhor falou ao seu coração, assim como falou ao meu, por meio dessa reflexão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, tendo intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de maneira que a tua preciosa presença seja refletida na minha vida, na vida do meu irmão e da minha irmã, que nessa hora, ó Deus, se curva diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que necessita também de um coração quebrantado, de uma consciência de dependência, ó Deus, de realmente entrega e devoção ao Senhor. Mas é também desejo do nosso coração aprendermos a valorizar as pessoas como o Senhor as valoriza, porque o teu precioso sacrifício foi, ó Deus, por amor a cada um de nós, aqueles a quem o Senhor conhece e chama pelo nome. Nós oramos, ó Deus, para que haja salvação em Águas Claras, que ó Deus, essa nuvem de violência, de acontecimentos, de tragédias não se repitam. Pelo contrário, ó Deus, que as casas sejam um lugar onde o Senhor possa habitar. Em cada residencial, em cada, ó Deus, condomínio dessa cidade, onde os teus filhos e filhas residem, que eles sejam, ó Deus, braseiros do Senhor, luz do Senhor, ó Deus, em cada andar, em cada, ó Deus, ao descer, ao subir, nas áreas comuns de cada prédio, que neste momento, Senhor, os teus filhos floresçam e, ó Deus, externem que pertencem ao Senhor, que o testemunho deles falem muito mais do que a sua própria palavra. Ó Deus, que o brilho do Senhor seja visto em nossas vidas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Uma boa noite, a paz do Senhor.